Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do programa Agronegócio. Mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia e tenha um dia muito abençoado. No programa de hoje, nós vamos falar sobre temas altamente importantes. Vamos falar sobre exportação de carne suína e também da produção brasileira de grãos na safra 21-22, que está estimada em 271 milhões de toneladas. Vamos falar do plantio da próxima safra, que está prestes a começar. Você vai ver também que um projeto de lei autoriza o uso de fungicida carbendazim, que está entre os agrotóxicos mais utilizados no Brasil. E vamos comentar sobre suplementação de matrizes nas secas, que garante um melhor desempenho em diferentes fases do desenvolvimento. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre o plantio da próxima safra, que está prestes a começar. Depois de colher a safrinha de milho, a maioria dos produtores brasileiros já estão com as máquinas prontas para começar um novo plantio da safra de soja. Mas, para que a produção seja de alta produtividade, é necessário uma série de cuidados com o preparo do solo, para que a terra esteja nas melhores condições para receber as novas sementes. Etapa fundamental para o pleno desenvolvimento das plantas, a alta produtividade e longevidade das culturas estão diretamente relacionadas com o sucesso no preparo do solo. Todas as etapas são importantes. As práticas que visam a correção do solo, como calagem, gessagem e fosfatagem, propiciarão boas condições para o crescimento radicular. Já o controle de plantas daninhas, as operações de sulcação, adubação e preparo das mudas e sementes, entre outros, colaboram para o sucesso do plantio, do estabelecimento e da produtividade da cultura. Os solos, em geral, eles não suprem a necessidade da soja em termos de nitrogênio. A engenheira agrônoma Naira Crivellari do Nascimento, que ela é da consultoria técnica na MP Agro, ela diz que o parcelamento da adubação nitrogenada é importante e, assim sendo, deve ser pensado e manejado de maneira distinta entre os diferentes ambientes de produção agrícola. Não é recomendado que o manejo seja realizado de maneira única e generalizada. O Brasil é o quarto país que mais produz grãos, ou seja, temos aí uma grande responsabilidade de alimentar o mundo e por isso precisamos ter atenção e eficiência em todas as etapas da safra. E agora vamos comentar sobre o uso do fungicida carbendazim, que está entre os mais usados agrotóxicos no Brasil. O projeto de decreto legislativo 312/22 autoriza o uso do fungicida carbendazim. Na prática, o PDL anula a resolução 739/22 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, que decidiu pela redução gradual do carbendazim em lavouras brasileiras, até a conclusão do processo de reavaliação toxicológica do produto, iniciado em 2019. Tomando por base o sistema Agrofit do Ministério da Agricultura, a Anvisa afirma que o carbendazim está entre os 20 agrotóxicos mais usados no país. 41 produtos têm essa substância. O carbendazim é amplamente usado nas plantações de feijão, arroz e soja, por exemplo. No entanto, um relatório elaborado por técnicos da agência aponta evidências de que o carbendazim é cancerígeno, sendo impossível definir uma dosagem segura para o uso do produto. Autor do projeto que anula a decisão, o deputado José Mário Schirainer, MDB de Goiás, considera a suspensão repentina um problema para toda a cadeia do agronegócio. E agora eu vou conversar com Letícia de Souza Santos. Ela é RT da Minertal
E nós vamos falar sobre a suplementação de matrizes, principalmente matrizes para corte, agora na época da seca. E essa suplementação garante melhor desempenho em diferentes fases do desenvolvimento. Letícia, muito bom dia, é um prazer tê-la em nosso programa para falar. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Então tá ótimo. Letícia, nós estamos vivendo aí uma época seca muito forte, condições basicamente extremas, principalmente aqui na região centro-oeste, e muita gente sem pasto, e é uma situação delicada. E a gente sabe que o animal come folha, come capim, e chega nessa época da seca, além de não ter pasto, o que tem ainda de baixíssima qualidade. Quer dizer, só resta fazer um tratamento no coxo para tentar garantir uma qualidade corporal, biológica, química e física do animal, né? É por aí? Justo. Assim como você falou, realmente é o que acontece, né? A época seca, ela traz consigo baixa disponibilidade de pastagem e uma pastagem de pior qualidade. Então, o animal come menos de uma coisa ruim. Então, é imprescindível que a gente coloque no coxo aquilo que está faltando, aquilo que o animal necessita, que é a exigência do animal e que está faltando na sua alimentação proveniente do pasto. Em suma, assim, principalmente na época seca, o nitrogênio é o nutriente limitante para a produção. Então, nesse caso, a gente preconiza que tenha pelo menos alguma fonte de nitrogênio no suplemento, que vai ser ofertado no coxo, para suprir o mínimo da demanda do animal, né, por nitrogênio e por minerais, todos os outros nutrientes que possam limitar a produção. Bom, a gente sabe também que uma vaca bem nutrida, ela consegue, vamos dizer assim, manter um cio, ou melhor, ela consegue colocar no chão um bezerro basicamente de 12 em 12 meses. Quer dizer, e de maneira geral também, as propriedades brasileiras, vamos dizer, não seguem esse protocolo como deveria ser seguido e a gente tem grandes prejuízos na pecuária, né? Justo. O que acontece é que a reprodução ela é a última a ser atendida, né? Então, a gente precisa atender as exigências de mantença, de crescimento, para depois chegar na exigência de reprodução. Então, a vaca, para ela entrar em reprodução, ela tem que estar muito bem nutrida. A reprodução é a primeira a parar quando a vaca está mal nutrida, né? E a última a retornar à normalidade. Então, é necessário que a vaca esteja muito bem nutrida, com score de condição corporal adequado, principalmente agora na época seca, que coincide com o terço final de gestação. Então, ali a vaca precisa de parir bem, para ela recuperar o score, para na estação de monta ela já está com o score adequado para conseguir emprenhar novamente. Bom, e também o que é muito perceptível nessa época do ano, todo mundo sabe que o Brasil, principalmente aqui na região centro-oeste, a gente tem duas épocas, uma da chuva e outra da seca, né? Quer dizer, e uma boa parte dos pecuaristas também não se prepara para a seca, né? Coisa que agora, nesse momento agora, ele já devia estar preparado com a próxima estação, que é das águas, já se preparando para a época da seca, né? Isso, a gente até brinca falando assim, sabia que esse ano tem seca? Porque o pecuarista sabe que todo ano tem seca, não é uma novidade, não é uma surpresa para ninguém. Então, era bom utilizar algumas alternativas para não deixar faltar comida. Por exemplo, a gente poderia, no começo da estação, ter ajustado a taxa de lotação para não ter muito animal na propriedade, já que vai ter menos disponibilidade de pastagem. Agora também a gente pode fazer uso de sequestro de bezerro, sequestro de vaca para aliviar ali a pastagem, o pouco da pastagem que ainda resta. Então, a gente tem que ajudar o pecuarista a se programar para passar uma época seca mais tranquila, né? Mais tranquila e garantir comida na época das águas também, porque se a pressão for muito grande em cima de um pasto, já na época das águas é complicado. Na época da seca, então, uma pressão, uma lotação alta em cima de uma pastagem, consequentemente, vai explodir lá na frente, que é a época das águas, né?
Isso. O animal ali no final da seca, ele tem que se programar, o pecuarista tem que se programar para o animal no final da seca deixar a rebrota vir tranquila, não judiar do pasto nessa época, né? Que o animal tá louco ali querendo pasto verde, então o final da seca é decisivo ainda para o planejamento geral da propriedade, né? Letícia, existe condição, por exemplo, de conduzir um rebanho agora na época da seca, mesmo com pasto ruim? Tem condição de manter? Existe, a gente tem muitas alternativas, né? Pode, igual eu falei, fazer um sequestro, colocar o animal separado ali consumindo um volumoso suplementar, caso não tenha disponibilidade suficiente de pastagem para aquele animal. A gente pode fazer uso de suplementações a níveis mais altos de consumo, que aí começa o efeito substitutivo. O animal para de comer um pouco de pasto e o que ele teria que comer de matéria seca de pasto, ele consome no suplemento. Tem que ser em consumos mais altos, proteico energético acima de 0,5% do peso vivo, por exemplo. Então, alternativa tem para esse tipo para essa época do ano, na verdade. A gente tem proteico energético, volumoso suplementar, ajustar a taxa de lotação, todas essas alternativas são bem eficazes nesse período. A princípio, você que está nos acompanhando pode achar que o valor para você tratar de um animal agora na época das águas pode ficar alto, mas tem um detalhe, ele vai seguir o seu caminho normalmente, quando chegar na próxima estação de monta, por exemplo, ela vai estar apta a receber o sêmen. Caso contrário, se você não fizer um tratamento agora, um tratamento de choque, até entrar a época das águas, provavelmente esse animal vai te dar um prejuízo lá na frente. Acho que é isso aí, né? É isso, a gente tem um curto período de tempo, né, agora, que a gente tem o parto, e aí tem que recuperar o score, os animais estão parindo por agora, né, então tem que recuperar o score de condição corporal para estar na estação de monta no final do ano em bom score. Então, ainda há um tempo para recuperar, tem esse tempo para correr atrás do prejuízo que aí não se preveniu antes, né? É verdade. Bom, eu conversei com Letícia de Souza Santos, a Letícia é responsável técnica da Minertal, e nós falamos aí sobre suplementação de matrizes agora na época da seca. Letícia, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Muito boa a nossa entrevista, uma boa conversa e até a próxima oportunidade, ok? Eu que agradeço o convite. Até a próxima. Obrigado. Tchau. E depois do intervalo nós vamos falar sobre exportação de carne suína e também sobre a produção de grãos na safra 21-22, que está estimada na casa aí de 271 milhões de toneladas. Nós voltamos já, é um minuto só. Quinto da carne é na Rede Store Supermercados. Açaí bovino 22,99 o quilo. Alcatra ou contra filé bovino 33,99 o quilo. Costela dianteira gaúcha ou traseira bovina 18,99 o quilo. Colchão duro ou lagarto bovino 28,99 o quilo. Colchão mole, fraldinha ou patinho bovino 29,99 o quilo. Capa da paleta músculo traseiro, paleta ou peito bovino 23,99 o quilo. Acompanhe as nossas ofertas nas redes sociais. Rede Store Supermercados. As melhores ofertas para você. Caiado, os goianos que mais precisam receberam o apoio do maior programa social da história de Goiás. E Caiado vai fazer mais, vai ampliar o Mães de Goiás e levar o benefício para mais goianas. Vai fortalecer o crédito social para mais pessoas abrirem seus próprios negócios. E vai ampliar o Bolsa Estudo, R$100 por mês para mais alunos se manterem na escola. Caiado vai fazer mais, muito mais, para Goiás seguir em frente. Para mais 4 anos de obras sociais, vote Caiado 44. Para
Para você, produtor rural, a Macroservice Materiais Elétricos tem condições de preços imbatíveis. Trabalhamos com as melhores marcas, produtos e serviços de confiança. A Macroservice Materiais Elétricos é referência no mercado há 40 anos. Entre em contato com a Macroservice Materiais Elétricos e faça seu orçamento. Adivinha que cidade eu estou? Vou te dar algumas dicas. Fica em Goiás. Tem produção no campo que ajuda a gerar renda e emprego. Tem qualificação profissional que melhora a qualidade de vida de muita gente. Já sabe onde eu estou? Na sua cidade. O sistema FAEG-Senar está presente em todas as cidades de Goiás. Ao seu lado, no seu campo, na sua cidade e com toda a sociedade. Sistema FAEG-Senar. É de todos, mas feito para cada um. Quinto da carne é na Rede Store Supermercados. Açaí bovino 22,99 o quilo. Alcatra ou contra filé bovino 33,99 o quilo. Costela dianteira gaúcha ou traseira bovina 18,99 o quilo. Colchão duro ou lagarto bovino 28,99 o quilo. Colchão mole, fraldinha ou patinho bovino 29,99 o quilo. Capa da paleta músculo traseiro, paleta ou peito bovino 23,99 o quilo. Acompanhe as nossas ofertas nas redes sociais. Rede Store Supermercados. As melhores ofertas para você. De segunda a sexta, 6h15 da tarde. A Desalmada. Agronegócio. Oferecimento Senar Goiás, a maior escola da terra. Eu estou de volta e agora nós vamos falar sobre exportação de carne suína e também de carne de frango. De acordo com a Associação Brasileira de Proteína Animal, a ABPA, as exportações brasileiras de carne suína alcançaram 722 mil toneladas de janeiro a agosto, 4,5% menos que no mesmo período do ano passado. Já no caso do frango, foram 3,3 milhões de toneladas, um incremento aí de 7,7%. A produção de suínos tem um ciclo mais longo que o da avicultura. Assim, o ajuste à nova realidade está demorando mais. O suinocultor, por exemplo, de Santa Catarina, ainda amarga prejuízos este mês. Pelo menos é o que aponta Safras e Mercado. A perda é de R$ 130 por cabeça de suíno, mas no decorrer do ano já foi de R$ 300. E esse cenário externo, por sua vez, ele é mais favorável ao frango. No último trimestre de 2022, a demanda interna pelas duas proteínas poderá aumentar com o pagamento de auxílios aí do governo à população de baixa renda e também aos caminhoneiros. O período de festividades ampliado pela Copa do Mundo lá no Catar tende a colaborar para o aquecimento do consumo interno. E o Brasil é líder nas exportações globais de aves, principalmente no mercado halal, e deve embarcar volumes consideráveis para suprir a demanda de turistas de vários lugares do mundo que estarão na Copa do Mundo, agora lá no Oriente Médio. E agora vamos comentar sobre os finalmente da safra 2021-2022. A produção brasileira de grãos na safra 21-22 está estimada em 271 milhões de toneladas, um acréscimo de quase 14,5 milhões de toneladas quando comparada ao ciclo anterior. Conforme o levantamento da safra de grãos da Conab, o principal produto cultivado, que é a soja, teve o desenvolvimento marcado por altas temperaturas em importantes regiões produtoras. Como as lavouras do Paraná, Santa Catarina e também parte do Mato Grosso do Sul, essa condição climática adversa trouxe impacto nas produtividades, influenciando na queda da produção. Lá no Rio Grande do Sul, por exemplo, a quebra registrada superou 50%. E diante desse cenário, a colheita para o grão no país está estimada em 125,6 milhões de toneladas, uma redução aí de aproximadamente 10% em relação à safra 2021. No caso do milho, houve uma recuperação na produção total, com uma colheita estimada em 113 milhões de toneladas, o que representa um incremento de 30% quando comparado com o ciclo anterior.
enquanto na primeira safra houve uma certa estabilidade na produção de 24,9 milhões de toneladas devido às condições climáticas também desfavoráveis, principalmente nos estados do sul. A segunda safra foi marcada por uma retomada na produção em torno de 41,8%, sendo estimada em 86 milhões de toneladas. E agora eu vou conversar com João Alexandrino. O João ele é consultor de contas da Campo Nutrição. E nós vamos falar sobre estratégias nutricionais antes, durante e depois da estação de monta. João Alexandrino, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Muito bom dia. Bom dia, Toninho. Bom dia a todos. Mais uma vez, uma satisfação estar aqui presente com vocês. Ô, João, é um prazer muito grande trazê-lo aqui e principalmente para falar de um tema interessante. Nós estamos aí no mês de setembro, daqui a 2 meses mais ou menos, ou talvez até menos um pouquinho, começa a estação de monta, que seria aí outubro, novembro, dezembro, até um pedaço de janeiro, né? Positivo. E é claro que para fazer essa estação de monta, as fêmeas têm que estar em excelentes condições corporais. Tem que estar num peso mais ou menos legal, um estado corpóreo muito bom, senão vai dar prejuízo. É mais ou menos isso? É dessa forma, Toninho. A gente tem que pensar que a vaca tem que entrar bem na estação de monta, porque ela tem que ser preparada antes para entrar com um bom score. Na entrada da estação, esse animal pós-parição, ele entra num período que a gente chama de balanço energético negativo. Por mais que esse animal consuma forragem, suplementação, ela não consegue suprir a necessidade diária que ela necessita. Então, automaticamente, ela perde peso. Então, se a gente balizar que um bom score seja uma nota 10, um exemplo, o animal tiver com score nota 12, dando notas, não em escala de 1 a 5 como a gente faz. Se ela perder peso de 12 para 10, ela encaixou no score bom. Se ela tiver com a nota 10 e cair para 8, ela está no score ruim. Já dá problema. Exatamente. Quer dizer, e tudo isso é baseado no seguinte, ela vem de uma estação de seca, aí ela vai pegar lá setembro, que pode chover lá para o final de setembro, ela vai pegar um pouquinho de chuva, quer dizer, ela tem que vir embalada na seca para poder entrar na época das águas já com uma condição excelente, como o João falou. Se ela tiver 12 e cair para 10, beleza, mas se ela tiver 10 e cair para 8, aí você já vai correr o risco dela não te dar nenhum resultado positivo. Então, o embalo mesmo agora para a estação de monta é a seca, né? Exatamente. Então, a gente faz sempre uma programação pós-desmama. Então, a gente faz um plano nutricional para esse animal pós-desmama, avalia o score desse animal e a gente define a estratégia, com o objetivo da gente entrar com esse animal bom agora na estação de monta, né? E o ideal é que ele tenha um bezerro, a vaca deixa um bezerro ao ano na fazenda e cada mês que ela avança fora de um ano, bezerro por ano, então, por exemplo, se ela tiver um bezerro a cada 12 meses, ela tem 100% de produtividade. Se ela passa para 13 meses, ela vai diminuindo cada um mês que ela perde de estação de monta, digamos assim, ela perde 10% de produtividade na vida dela na fazenda. E uma vaca por mês, nada, dependendo do trato, é uns 70, 80 reais, né? Por aí, se não for mais, né? Exatamente. Ele tem um custo para a gente manter esse bom score, mas esse custo-benefício ele é muito atrativo, porque ele deixa o resultado positivo. Ele faz com que a fazenda tenha bons índices reprodutivos e a vaca deixe o produto final, que é o objetivo, né? Produção de bezerro. Por exemplo, vocês lá na Campo, vamos supor que eu seja um pecuarista, eu falo, eu estou lá com, 50 novilhas lá, 50 vacas. Agora, hoje, eu queria fazer um planejamento para uma estação de monta. Vocês fazem esse planejamento? Temos sim. Como comentado, Toninho, a gente já faz um programa nutricional praticamente para o ano inteiro, específico. A gente, geralmente, o animal, para a estação de monta, a gente prepara ele logo pós-desmama. Por quê? Porque se a gente for tratar somente agora, zelar desse animal agora, a gente vai ter que desembolsar mais. Por quê? Porque o pasto já perdeu qualidade, já perdeu quantidade, está em baixa oferta e baixa qualidade. Então, a gente faz um programa pós-desmama e agora depois da sequência durante a estação de monta também. Ô João, você é uma pessoa assim já meio calejada nessa área de pecuária, de
de estação de monta, enfim, dentro da pecuária, tanto de corte quanto de leite, você também entende um pouco. Mas eu vejo, João, que ainda a nossa pecuária deixa a desejar, não deixa? Toninho, a gente tem evoluído, essa pressão que a agricultura vem impondo. A agricultura, ela não está nem pressionando, ela está empurrando. Pois é, né? Mas isso a gente tem que ver pelo lado positivo, né? Isso nos força a buscar sair da nossa zona de conforto, buscar novas alternativas, novas ferramentas. E a gente tem, dentro da pecuária, grandes exemplos de pecuaristas eficientes que estão andando à frente da lavoura, por exemplo, em resultado por hectare. A gente tem ferramentas e a gente pode buscar cada vez mais uma pecuária mais eficiente, mais rentável. Eu concordo com você que já tem muita gente aí fazendo um trabalho bom. Mas se você juntar todo mundo, ainda tem gente que eu vou te contar uma coisa, está dando um salzinho para a vaca não cair. Então, eu acho que nós aqui, principalmente da região centro-oeste, nós temos todas as condições, principalmente, é claro, não são todas as fazendas, mas de nós entrarmos, eu tenho dito que o grão vai salvar a pecuária. Quem está fazendo a integração lavoura-pecuária está se dando muito bem, né, João? Positivo, porque nada mais é do que a interação pasto-suplemento. O que a gente tem de mais barato na fazenda é o pasto. É o capim. Então, a gente tem que zelar, tem que ter uma produtividade de pasto boa, mesmo no período da seca, a gente tem que ter uma reserva programada para esse período, que a seca ela vem todos os anos, e a gente buscar uma interação eficiente, produção de forragem e suplementação. Quanto melhor a qualidade do meu pasto, menor o meu nível de suplementação. Sim. Se eu não profissionalizar o meu manejo, o meu cuidado na fazenda com o pasto, eu vou ter que gastar mais com suplementação. E a gente busca sempre o equilíbrio, né? Ô, João, e tem muita gente aí que está entrando com a agricultura e na sequência vem a pecuária, e está tendo um resultado fantástico, não está? Positivo. A gente tem um grande exemplo, o cliente nosso, já teve aqui em outra oportunidade, o Guilherme Pontieri. O Pontieri está fazendo. Ele faz líquido, na última safra, fez mais de R$6 mil por hectare com a pecuária integrada com a lavoura. Então, a pecuária pode ser eficiente a gente utilizando as ferramentas de forma positiva. E essa fazenda que o João está falando é uma fazenda enorme, 170 hectares. Sim. É piada, né? A fazenda é muito grande, né? Mas direcionada também para outras culturas, soja, seringueira. Pecuária... Mas o módulo pecuário dele são 150 a 200 hectares, porque ele utiliza uma parte para a produção de silagem. E para você ver como que é a ideia, ele tem essa área de 170 hectares, 200 hectares, mas quando ele escolheu para determinar aquela área, qual foi a tomada de decisão dele? A área mais fértil da fazenda ele utilizou na pecuária. Então, a tomada de decisão, profissionalizar a pecuária, usar as ferramentas de forma adequada, é sucesso na certa. Esse exemplo que o João está dando aqui, dessa fazenda, é próximo aqui a Goiânia, é um exemplo que a gente está na nossa cara, assim, está vendo que a pecuária ela pode se tornar talvez até mais lucrativa que a agricultura quando a gente aliar forças. Porque todo mundo sabe, todo ano tem seca no Brasil, não tem? Desse jeito. Não é do jeitinho que nós estamos vivendo agora? A gente tem muito bem definido o período de águas, período de seca e os períodos de transição. Então, todo ano a gente vai ter essa distribuição ao longo do tempo. Não é uma hora um pouco mais para a esquerda, uma hora um pouco mais para a direita a distribuição de chuva, mas sempre vamos ter esses períodos. Pois é, e para você manter uma estratégia nutricional no seu rebanho, você tem que tratar nas águas e na seca. E como nós estamos na seca agora, para você que não se preparou, as águas vão começar daqui a alguns dias. E daqui mais alguns dias nós vamos entrar na seca de novo. Então, está na hora de você sentar com o técnico e fazer o seu trabalho, aí, o seu planejamento para a sua propriedade, para não ter problema. João Alexandrino, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui, muito obrigado mesmo. Eu acho que esse tipo de conversa é a conversa que a gente gosta, é muito boa. Um grande abraço e até a próxima. Obrigado, Toninho, a gente agradece. Um bom dia para todos vocês. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino com a seguinte frase: quando perder, não olhe para o que perdeu, e sim para o que ainda existe por ganhar. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.